Vamos para o livro de matemática, páginas 58, 62 e 63. Vamos falar agora do metro, centímetro e milímetro. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão, e as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, cujo símbolo é M, o centímetro, cujo símbolo é cm, e o milímetro, cujo símbolo é mm. 10 milímetros corresponde a 1 centímetro e 100 centímetros corresponde a 1 metro. Veja alguns instrumentos usados para medir comprimentos. Aí tem a régua, a fita métrica, o metro articulado e a trena. Você poderia usar algum desses instrumentos para medir. Letra A. A massa de uma pessoa. A gente consegue usar ou a régua, ou a fita métrica, ou o metro articulado, ou a trena, para poder medir a massa de uma pessoa? Ou seja, quantos quilos a pessoa tem? Não. Para fazer isso, a gente tem que usar o quê? Qual instrumento? A balança, não é? Então, essa aí a resposta vai ser não, tá? Porque para poder medir a massa, tem que ser uma balança. Letra B. Com esses instrumentos aí, a gente pode medir o comprimento de um tecido? Sim, né? Geralmente usamos o quê? Para tecido é muito utilizada a fita métrica. Então, a resposta é sim. Letra C. Dá para medir a largura de uma rua com um desses instrumentos aí? Dá. Podemos usar tanto a trena quanto o metro articulado, né? Letra D. A profundidade de uma piscina? Dá também, né? Ou a trena, né? Ou o metro articulado. Agora, letra E. Então, a letra D sim, tá? Letra E. Dá para medir a temperatura da água de uma piscina usando esses instrumentos aí em cima? Não, né? Para medir a temperatura tem que usar o quê? Um termômetro. Então, vamos para a próxima página. Página agora 62. Página 62. Medindo massas. O instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Ó, essa primeira aí é a balança digital, a do meio é a balança com 2 pratos e a outra aí é a balança de consultório médico. Atividades. Responda sim ou não. Você pode usar uma balança para medir. Letra A. Uma quantidade de queijo? Pode, não pode? Então é sim, dá para poder saber, né? Letra B. A quantidade de tomates para fazer uma salada? Sim, também. Letra C. A largura de um livro? Posso usar a balança para poder medir a largura de um livro? Não, para poder ver a largura de um livro, vou usar o quê? Uma régua, né? Letra D. A massa de um pacote de arroz? Usando a balança? Sim, também dá. Então, o único não aí vai ser a letra C. 2. Para equilibrar duas balanças, Silvio usou potes com feijões. Veja a quantidade de feijões que ele precisou colocar nos potes em cada caso. Vou aumentar aqui, ó. Olha só. No primeiro caso, ele teve que colocar meio pote de feijão. Ele pode ver que ele não completou o pote todo, colocou só metade. E no outro prato ele colocou uma lata de azeite. Então, no primeiro caso, ele colocou meio pote de feijão e uma lata de azeite. O prato ficou equilibrado, ficou certinho, ficou o mesmo peso, tá? Então, o mesmo peso que tem meio pote de feijão, tem a lata de azeite. No segundo caso, ele precisou encher o pote de feijão todo. Olha aí, o pote todo cheio de feijão. Para conseguir equilibrar vai ficar certinho, o mesmo peso. Para equilibrar com o vaso de flores. Então, viu, né? Agora, olha a pergunta. Qual objeto tem maior massa? A lata de azeite ou o vaso com flores? Qual que vocês acham que é?
É o vaso com flores. Por quê? Porque ele precisou encher o pote de feijão todo para poder colocar igualzinho o peso do vaso de flores. Porque se ele colocasse meio pote de feijão com o vaso de flores, o que ia acontecer? O vaso de flores, com certeza, né, ia ficar mais baixo, porque ele é mais pesado, tá? Por isso que ele precisou colocar o pote cheio de feijão, para poder equilibrar. Então, entre a lata de azeite e o pote e o vaso de flores, o que tem maior massa é o vaso de flores, né? Agora vamos para a página 63. Aqui. O quilograma, o grama e o miligrama. Entre as unidades de medida usadas para expressar a massa de um corpo estão o quilograma, cujo símbolo é Kg, o grama, cujo símbolo é G, e o miligrama, cujo símbolo é Mg. O quilograma é a unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo. O grama é a unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou de uma caneta. Já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é comum usar miligramas como unidade de medida. Atividades. Número 1. As balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilogramas. Ó, a Wanda tem 24 quilos, a Fernanda 25 e o Marco 19. Letra A. Qual das crianças tem maior massa? Né? Qual que pesa mais aqui? Vamos colocar qual criança que é. Letra B. Você tem mais ou menos quilogramas que a Wanda. Ó, a Wanda ela tem 24 quilos. Você tem mais ou menos, né? Quem tem mais vai colocar mais, quem tem menos vai colocar menos. Letra C. Quantos quilogramas Marco tem a menos que Fernanda? Ó, Marco tem 19, Fernanda tem 25. É só pegar 25 menos 19. A quantidade que der é a quantidade de quilogramas que o Marcos tem a menos que Fernanda, tá? Faz a continha aí. 2. Para equilibrar uma balança de 2 pratos, balança de 2 pratos é essa aqui, ó. Ó, balança de 2 pratos é essa aqui. Tá? Então, para equilibrar uma balança de 2 pratos, foram colocadas 50 maçãs em um dos pratos e a metade de uma melancia em outro prato. Sabendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma. Então, pensa bem, foram colocadas 50 maçãs num prato, sendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma. Então, vamos pensar. Se 10 maçãs têm 1 quilo, 20 maçãs, 10 mais 10 tem 2 quilos. 30 maçãs vão ter 3 quilos. 40 maçãs, 4 quilos. 50 maçãs, 5 quilos. Então, eu já sei que as 50 maçãs que estão em um prato tem 5 quilos. Tá? E tá falando que no outro prato tá a metade de uma melancia. E que os pratos estão iguaizinhos, estão na mesma altura. Isso quer dizer que 50 maçãs, que vai dar 5 quilos, e a metade de uma melancia fica no mesmo peso. Então, quer dizer que meia melancia também tem 5 quilos. Não é isso? Então, já matei essa charada aí. Que 50 maçãs vai dar 5 quilos e que se ficou igualzinho, ficou nem para cá e nem para cá, ficou equilibrado, então meia melancia também dá 5 quilos. Só que a pergunta é o seguinte: quantos quilogramas tem uma melancia? Ele quer saber a melancia toda. Se a metade deu 5 quilos, a outra metade também vai dar 5. 5 mais 5 dá 10. Então, a melancia toda tem quantos quilos? 10 quilos. Vai colocar aí, tá? 10 quilos. Então, matemática, ficamos por aqui.